Negócio em Jogo, mais um episódio. Esse podcast é feito para você, empresário e empresária, que todo dia arrisca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter um negócio de sucesso. Eu sou o André Castro e hoje nós vamos falar de um tema muito incrível, muito interessante, que é as mudanças sociais no mundo corporativo, de gerações, esse choque de gerações. E temos aqui um especialista na área, um convidado, um amigo nosso que se acompanhamos aí pelas redes sociais. É um prazerzaço ter ele conosco aqui. E é ele, o Adeildo Nascimento, que é economista com especialização em liderança e desenvolvimento de times. Ele é consultor, palestrante, mentor, professor, conselheiro em temas de pessoas, cultura e desenvolvimento organizacional. Então, o cara tem bagagem, o cara é brabo, veio aqui fazer um movimento. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Tenho certeza que vai ser uma resenha animal aí. Legal, André. Obrigado estar aqui com você, uma honra. Pedir perdão para a tua audiência, que a culpa do atraso aí foi em mim. Fique em paz, meu irmão. Cheguei na correria, ainda com vontade de ir no banheiro, pedi uns minutos a mais. Tá tudo certo. Mas muito legal, cara. Parabéns aí, pô, muito legal o estúdio, a vibe, muito legal. Massa, top demais. Então, meu irmão, cara, bora lá então, imergir nessa conversa. Eu tenho certeza que hoje, cara, esse choque de gerações, ele realmente vem impactando o nosso mundo, né? O mundo dos negócios, essa é real, e a gente se depara com situações que o líder, ele tem que ter muita sabedoria para lidar com isso, né? Total. Mas assim, meu irmão, o que você acha hoje, assim, cara? O que mais impacta, assim, nesses choques? Porque hoje a gente estava comentando um pouco aqui nos bastidores, né? Que temos praticamente 4 gerações, às vezes no mesmo ambiente corporativo. O que você acha que mais pega? O que mais impacta nesse choque ali? Então, primeiro, assim, é importante acalmar quem está nos ouvindo que o problema que você provavelmente está vivendo com o choque de gerações, está todo mundo vivendo. Então tá todo mundo no mesmo ambiente. Isso nunca tinha acontecido antes na história humana, né? Assim, a gente diz que sociologicamente teve um encurtamento, né? Nas eras históricas, assim. A gente começou a viver mudanças sociais no intervalo de uma única geração, e isso nunca tinha acontecido antes. Então, assim, crenças, motivações, linguagem, expectativas, comportamentos que às vezes até podem chocar moralmente, né? Isso, assim, demoravam-se anos para que uma transição acontecesse. Décadas, centenas de anos para que uma mudança acontecesse. E hoje ela acontece toda no intervalo de uma única vida. Então, quando essas coisas acontecem, é quase como se fosse um caos social. O termo mais técnico é entropia social, né? A gente está vivendo uma entropia, ou seja, o sistema, à medida que ele avança de uma maneira muito rápida, ele cria um certo caos, uma série de variáveis que você acaba não tendo controle sobre elas. Então, assim, o que mais pega, indo para a tua pergunta? Falta de empatia, cara. Falta de empatia. Caraca. É dificílimo você se colocar no lugar de outra pessoa e tentar enxergar o mundo pela ótica dela. Então, se você for ver hoje, um avô, ele não consegue ter empatia com o neto, porque ele não consegue, é inimaginável a vida do neto na percepção dele. É um neto que nasceu em mundo digital, que nasceu com novas formas de relacionamento social. Cara, são 2 mundos totalmente diferentes, em alguns momentos até antagônicos, a ponto de criar preconceito mesmo, do tipo um avô olha pro neto, me perdoe a palavra, esse piá é vagabundo. E o neto que olha pro vô fala assim, cara, que mundo que o meu vô nasceu e viveu, né? Então, se a gente não tiver muita humildade, escuta ativa e um real desejo de aprender mesmo, sem regra pré-concebida. Se você não desenvolver mesmo a empatia, você vive num caos mesmo. Você não vai conseguir se adequar em nada. E daí, independente da sua geração, todas as gerações têm que ter empatia, né? Sim. Então é isso. Eu acho que, cara, até um parênteses aqui, cara, Thiago, acha pra mim o Valdinei aí e pede pra ele, cara, mandar pra mim aquela frase. Ele sabe qual é.
Falo pra você, o André pediu para te mandar a frase, aquela das antigas que falaram sobre as próximas gerações ali. Ele sabe do que eu tô falando. Se estiver escutando, Valdinei, você sabe o que é. Já se ligou. Já se ligou o que é. Manda aí pro Thiago que eu quero falar sobre essa frase, é muito interessante aí. Adeudo, o que você acha que hoje, assim, olhando, assim, além da falta de empatia, você acha que isso hoje, a gente desenvolver isso como líder, é um diferencial para atrair esses talentos que estão no mercado? Total. Só que assim, bom, vamos pegar as pessoas que estão em posição de liderança hoje, a maior parte delas já vive um modelo de aprendizado andragógico, né? Assim, é um aprendizado de adulto. E ele tem uma dificuldade maior de aprender. Assim, à medida que a gente vai ficando velho, e eu aqui sou um exemplo disso, a gente começa a sofrer os males da própria neuroplasticidade, vai ficando mais difícil. A gente tem dificuldade de aprender coisas novas, mas o outro que talvez seja bem pior. À medida que a gente envelhece, a gente tem uma dificuldade ainda maior de abandonar um paradigma, um conceito. Coisas que eu criei ao longo da vida e que eu falo, cara, eu não posso abandonar isso. Dói, cara. Uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Exemplo, vamos pegar no mundo do trabalho mesmo hoje. Cara, se você não chega no horário e não cumpre toda a sua carga horária, você é um vagabundo. Onde já se viu? Na minha época. Gente que usa na minha época vai dar ruim. Já não vai funcionar já. Porque, cara, não estamos mais na tua época. Sim, não estamos mais na minha época, né? Então, esses líderes, eles têm, antes de mais nada, tem uma dificuldade que é uma dificuldade inerente à idade mesmo. Sim. A minha também. Sim. Então, eu tenho dificuldade de aprender coisa nova e tenho dificuldade de abandonar o paradigma. Sim. Por outro lado, você tem uma necessidade de completar o teu quadro com pessoas inteligentes, capazes, criativas cada vez mais, e você não vai achar isso cada vez em menos quantidade, porque as pessoas vão envelhecendo, vão se aposentando, vão achando outra coisa para fazer da vida. Então, obrigatoriamente, esse líder hoje, ele está sendo pressionado a se adaptar. Não tem outra alternativa. Dois caminhos. Não tem outra alternativa. Não tem outra. Hoje não tem. Ou você se adapta à nova realidade, e eu não estou falando de você abrir mão de valores morais que você tem. Legal. Mas você ter a capacidade de enxergar o mundo por uma outra lógica, que é a lógica da galera mais nova. Se você tem dois caminhos. Ou você faz isso com dor, ou você faz isso sem dor. Sim. E como que é o jeito certo de fazer sem dor? É você desenvolver humildade e escuta ativa. Caraca. Cara, você tem que ter a habilidade de, por mais que você tenham conceitos novos que você não concorde, você tem que ouvir o outro lado. Então, hoje, os líderes que fazem isso atraem talentos. É legal também, né, André, fazer um recorte, né? Toda vez que eu falo sobre o mundo do trabalho, é importante a gente fazer o recorte que a gente está falando de empresas que querem agregar capital intelectual na sua empresa. Por que eu digo isso? Porque tem líderes ainda de tão antiquados que são, que eles dizem o seguinte: eu só preciso de mão de obra. Eu penso, você executa. Isso é uma liderança totalmente antiquada. Sim. Agora, aqueles líderes que querem aportar capital intelectual à sua empresa, ou seja, contratar pessoas inteligentes, capazes, que vão ajudar ele a desenvolver ainda mais o negócio dele, obrigatoriamente esse cara tem que ter empatia e humildade. Né? Qual que é o jeito com dor? O jeito com dor é: eu mando, você obedece. E aí, quando ele se põe nessa figura do eu mando, você obedece, aqui as coisas acontecem assim, ele vai viver com rotatividade alta, ele vai conviver com pessoas que não vão querer trabalhar na empresa dele, ou não vão dar a milha extra de produção que poderiam dar por conta desse tipo de liderança, né? Então, tem gente hoje que está com bastante dor. Sim. E tem gente que está com menos dor na relação das gerações. Né? Inclusive, cara, tem uma questão fisiológica aí também envolvida, né? Porque quando você recebe ali uma ideia, assim, que não é aquilo que você acredita, né? O pessoal fala da dissonância cognitiva, né? Dissonância cognitiva. Então, assim, puxa, é algo que, cara, o teu córtex ali desliga para que você... Olha só que louco, né? O teu corpo, ele quer se proteger. Total. Cara, eu tenho uma verdade absoluta e isso que você está falando
eu não quero. E o córtex desliga, você não tá. Você perde a capacidade de entender o que a outra pessoa tá falando. Olha só, por isso que agora vai começar as dissonâncias cognitivas. Tá chegando a época de política, né? Já Daí, começa. cara, desliga o córtex da galera, já começam a se matar inteiro. Mas é justamente isso. Se abrir para outro mundo, né? A gente até teve um caso muito interessante aqui no escritório, que chegou um rapaz para trabalhar e, cara, ele veio de... Como que é o nome? Como que é cropped? Crocs? Não sapato. Cropped. Aquela a blusa que fica com o umbigo de fora. Ah, tá. Não, é real. E daí quando eu olhei, eu falei assim, mano, que é isso? Porque eu me assustei. Daí eu falei assim, cara, mas tá doido, mano? Qual que é, né? Lembra disso também? Eu lembro. Daí, cara, nossa, eu até postei, fiz um post, falei, mano, posso postar isso daí, cara? Que é uma... Ele liberou, tem que pedir. Sim, não pediram. Ele falou, não, de boa, que o cara ficha, de casa, assim, né? E daí eu falei, cara, isso é um choque geracional muito louco. Porque, cara, quando eu olhei aquilo ali, eu falei, não, mas ok, entender, né? Foi bem legal assim, a discussão que eu tive com ele a respeito disso. Mas, cara, você acha que hoje é uma skill, assim, essencial e a qual vai levar a empresa para outro nível, a liderança que está olhando realmente para entender as gerações que estão dentro da tua empresa? Você acha, cara, é isso? É o caminho para te levar ao próximo nível quando o assunto é pessoas? Eu acho que sim. E assim, tem alguns estudos que já estão meio que apontando para esse lado, né? Do tipo, as empresas hoje, por que eu uso o termo capital intelectual? Porque tudo que não é intelecto humano hoje no mundo, ele tende a ser comoditizável. Vamos pegar a inteligência artificial, que é o boom do momento. Cara, cada vez vai ser mais acessível e barato. Todo mundo vai ter isso. A parte de técnicas, estratégias, processos de plano estratégico, todas as empresas usam basicamente as mesmas. Usam os mesmos gurus, usam as mesmas técnicas, as mesmas ferramentas, tudo igual. Os sistemas, os ERPs são praticamente iguais. Então assim, você tem uma comoditização de tudo que não é humano. Qual que é o diferencial competitivo das empresas hoje? A cultura delas. E a cultura é feita com quem? Com gente. Você não forma cultura com o sistema, com a grana, com o método. Você forma cultura com as pessoas que estão dentro de casa. E qual que é o ponto hoje? As empresas precisam inovar e criar. Porque só inovando e criando é que a tua margem aumenta, certo? Se você inova e cria, você tem por algum tempo uma margem maior que os outros. O que os teus concorrentes vão fazer? Vão copiar, vai chegar lá. O que você vai ter que fazer? Inovar e criar de novo. Então, inovação e criatividade é uma necessidade dos negócios hoje, qualquer um deles. E já é provado que times diversos são mais inovadores e criativos. Quando você diminui a dissonância cognitiva, a tua inovação e a tua criatividade é maior. Caraca. Então, obrigatoriamente, diversidade no time, e aí vamos falar assim, você não precisa abrir mão dos teus valores, mas nem princípios morais que você possa ter. Agora, ter pessoas no teu time que têm visões de mundo, né, diferentes das suas, que têm conceitos, formatos de aprendizado e execução diferente, te torna uma empresa ou um grupo de pessoas mais criativo e inovador. Então, se você contrata as pessoas idênticas, né? Então a gente faz aquário em empresas, né? A gente tem um dos nossos produtos é diagnóstico de cultura. Então a gente chega em empresas aonde é tudo pastel, cara. As pessoas se vestem iguais, falam de maneira idêntica, se comportam de maneira idêntica, ou seja, tem uma uniformização, assim. É uniforme. Às vezes a gente tira foto, você vê, tudo uniforme. Normalmente são empresas que têm um processo fabril e de esteira, que é um brinco. Assim, é tudo sempre do mesmo jeito. Quando você vai em empresas que elas são mais inovadoras e criativas, você vê na simbologia, que é tudo de uma forma não uniforme, mas unida. Então assim, uniformização não é a mesma coisa que unidade. Sim. Você pode ter um time que é unido por uma causa, Sim. sem ser uniforme. Sim. E esses times que não são uniformes são mais criativos, tendem a ser mais criativos. Você acha que isso daí, a questão de processos e tal, atrapalha um pouco ter um time assim mais criativo e que tem uma mescla ali de gerações? Você acha que é mais difícil implantar processos ali ou não? É mais difícil, mas é necessário. Indo para um lado meio filosófico aqui, né? O caminho do meio e o caminho da temperança sempre é o melhor caminho. Porque os extremos são ruins também.
Então o que começou a acontecer, inclusive? Se você pegar o movimento das startups, que no início elas são extremamente criativas e inovadoras, elas vão crescendo, e se elas continuarem crescendo desse jeito totalmente desorganizado e sem processo, provavelmente elas vão à falência. Porque o crescimento desordenado também não funciona. O que aconteceu? Quando você começa com um ambiente super inovador e criativo, chega o momento que você precisa de processo. Tanto que teve um movimento legal no mercado de trabalho. Teve um momento onde as startups, até hoje ainda acontece, tem um momento onde as startups vão buscar na indústria. Indústria mesmo. Caraca, mano. Porque eles vão pegar os caras do Lean, do Kaizen, sim. Sabe, o tortismo. Isso aí, que eles vão pegar esses caras para vir pro ambiente deles e colocar um pouco de ordem. Porque senão também não dá certo, entendeu? Sim. Então, o legal é olha só de novo, quando a gente pega, não trabalhar de jeito extremista, mas trabalhar onde você tem a união da inovação e da criatividade e de um processo produtivo organizado, essas empresas vão longe. Não é nenhum nem outro. Esse é o ponto hoje na economia cognitiva, né? Que a gente fala, não é esse ou aquele, é esse e aquele. Você não precisa ter um ou outro, você tem que ter os dois. Os dois, é o meio termo ali. Isso aí. Vem fazer uma pergunta. Chegou minha resposta aí, Thiaguinho? O Odinei já apareceu? Mandei pra você. Mandou aqui. Deixa antes fazer uma pergunta polêmica para o Deus aqui. Comportamento ou resultado? O comportamento leva ao resultado, né? Só que tem indústrias, não quero fugir da pergunta, tem indústrias onde a margem é tão alta, cara, que você pode viver com qualquer tipo de comportamento e não vai afetar teu resultado. Num ambiente, se você está num ambiente onde é extremamente competitivo, o teu comportamento faz com que você trafegue mares mais altos e você fique mais tranquilo, entendeu? Margem mais alta. Então é sempre um componente de comportamento e resultado. O que a gente tem por experiência, quando o resultado vem sem muito esforço, ninguém está aí com comportamento. Quando a maré baixa, que o negócio começa a apertar, daí todo mundo olha comportamento. Ah, é, cara? Olha só o que está acontecendo. Cultura, por exemplo. Cultura veio à tona de uma maneira exorbitante. A gente até está feliz, estamos com bastante trabalho. Bastante trabalho, aí tá bonito. No pós-pandemia. Porque as empresas que não se preocupavam com o comportamento das pessoas, nem ter cultura forte, o que aconteceu com elas na pandemia? Beiraram a falência. Aquelas empresas que se preocupavam com o comportamento dos colaboradores em termos de autonomia, autorresponsabilidade, autodesenvolvimento, a pandemia veio, não fez efeito. Trabalho em casa, alguns até aumentaram a rentabilidade, a performance. Aí quando passou a pandemia, todo mundo que não se preocupava com o comportamento falou, meu Deus, preciso prestar atenção nisso. Faz sentido, cara. Faz não sentido. faz? Você acha que foi também em decorrência disso que teve aquele negócio, puxa, home office. Daí a gente vê os grandes players trazendo a galera de novo para o ambiente de trabalho. Total. Você acha que realmente a inserção da cultura no ambiente de home office tem seus desafios? Funciona ou não funciona? Muito mais, muito mais. Para você estabelecer uma cultura forte na tua empresa, estando todo mundo no mesmo lugar já é difícil, imagine com cada um na sua casa. Então, assim, aquelas que tinham um pouco mais de cultura forte dentro de casa, a galera foi pro home office, passaram bem porque as coisas estavam tranquilas. Com a cultura tendo cada vez mais um papel preponderante nos resultados, esses caras falaram, cara, eu não consigo fazer full home office. Tem algumas profissões, vamos dizer assim, ou algumas especialidades que não tem mais o que fazer hoje. Sim. Porque essa tecnologia, marketing, os caras foram para o home office mesmo. Mas nas outras que não tem necessidade, até as grandes empresas falaram, cara, volta aqui. Sim, a Google, Apple chamou a galera de volta. Todo mundo de volta, cara. Então, porque sempre, cara, quando deu esse negócio do home office, cara, eu nunca, porque o cara sou de pessoas, entendeu? Para conversar e aquele contato, olho no olho, né? E quando fomos pro home office, fomos forçados, né? Por causa da pandemia, cara, eu até falava pra uma galera, falei assim, cara, isso não funciona. Eu falei, mano, você tá louco? Como não funciona? É um novo passo, tá aí, tecnologia, sala, não sei o que, junto ali. Eu falei assim, cara, eu acho que não funciona. No entanto, nós aderimos aqui, forçados por um tempo, mas a primeira oportunidade que teve de voltar, a gente voltou, né? Mas eu acho que o híbrido vai sobreviver ainda. Porque o que aconteceu? Nos grandes centros, uma outra coisa que começou a pesar muito até para a nova geração, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, é que, cara, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem sucedido, Sim. mas tem um limite que eu posso trocar por isso.
Então a minha geração e a geração dos meus pais, assim, a gente não tinha muito isso não, cara. Workaholic é um efeito da minha geração. Invariavelmente o que a gente vê nas empresas hoje é uma galera falando assim, cara, eu vi o que o meu pai passou para ter o que ele tem, eu não quero ter isso aí. Eu quero ter, louco, né? Lembra? Não é isso ou aquilo. Eu quero isso e aquilo. Então ele vai dizer o seguinte, cara, eu quero progredir, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem sucedido, mas eu também quero ter uma qualidade de vida. Pô, eu quero ter tempo para sair com a minha namorada, eu quero ter tempo para estudar, eu quero ter tempo para fazer as coisas que eu gosto. Isso é uma mudança de comportamento. Sim. E aí o home office, né, ou o officeless e tal, ele começou a ter um peso de benefício. Então hoje, quando um talento, outro recorte que é importante a gente falar, tem N profissionais no mercado, mas tem os talentos. O que é um talento? Um talento é aquela pessoa que você, André, contrata e ele vem e aporta capital intelectual naquilo que ele faz. Ele não vai vir só para fazer o que você manda ele fazer. Ele vai vir, vai olhar e vai melhorar aquilo que já está existindo. Legal. Então ele aporta capital intelectual. O talento hoje, ele escolhe onde ele quer trabalhar. Então o talentoso, o profissional talentoso, ele olha, e aqui tem o pessoal de RH ou algum empresário assistindo, veja, em alguns momentos você vai falar com um profissional, se ele está bem empregado, se ele está curtindo a vibe dele lá, tá legal, uma das primeiras perguntas que alguns profissionais fazem é, qual que é o regime de trabalho? Eu vou ter que trabalhar todo dia no escritório? Sim. Isso virou benefício. Então se você fala, cara, pode ser híbrido, o híbrido já está mais aceitável. Já chega a ser um diferencial na contratação. Benefício. Isso é benefício. Outros benefícios que também é um problema geracional, né? A gente tinha, na minha época lá, você tinha seguro de vida, assistência médica, isso fazia uma diferença absurda. Hoje, para a nova geração, faz menos. O pessoal se cuida mais. Né? Então, antigamente eu trabalhei em RH há 30 anos. Tinha algumas coisas que você tinha que dar para o executivo, por exemplo, seguro de vida e assistência médica. Senão não tinha acordo. Porque os caras, trabalhavam tanto que era perigoso dar um ataque cardíaco no cara no meio da operação. Sim. Hoje a galera fala, cara, eu me cuido mais, tenho mais consciência da minha saúde. Então esses benefícios são praticamente commodities. Sim. Então os benefícios hoje que mais seguram profissionais talentosos da nova geração hoje são dois. Um deles, vem antes desse, é a capacidade de aprendizado. O fato de eu trabalhar na sua empresa vai fazer com que eu melhore as minhas skills, né? Então, o fato de eu trabalhar no marketing da sua empresa vai fazer com que eu cresça como profissional de marketing, comercial, RH, finanças, seja o que for. Você vai me expor a conceitos novos, eu vou participar de feiras, eu vou estar conectado com as pessoas que estão falando sobre esse tema, porque se eu entro numa empresa que não se desenvolve, eu também não me desenvolvo. Então eu fico parado, a minha empregabilidade baixa. Esse é o ponto. E o outro é qualidade de vida. Então, qualidade de vida, por exemplo, nunca esteve na relação de benefícios da minha geração para trás. Sim, é verdade. Não é? Concordo com você. O que a gente queria, a minha geração? Grana, cara. Era grana. Grana e ego. Né? No RH, a gente faz pesquisa de salários, né? Era corriqueiro, hoje menos. Mas no passado a gente fazia pesquisas clusterizadas, né? Tipo assim, a indústria faz a pesquisa de quanto está pagando para a indústria, tecnologia. Sim, comum. E uma das coisas que a gente pesquisava em pesquisas de remuneração, a gente chama de benefícios não remuneratórios. São coisas que não entram no teu bolso, mas que trabalham no teu ego. Certo. No Brasil, cara, teve uma época que tinham 2 que eram os top benefícios não remuneratórios. Se você tinha carro da empresa e se você tinha sala. Caramba, sala. A gente, em pesquisa, a gente media, se a gente perguntava, você tem diretor de marketing na sua empresa? Tenho. Tá, o salário é tanto, o variável é tanto.
Ele tem carro da empresa? Tem carro. Qual que é o modelo do carro? O modelo é tal. Ele pode comprar ou não pode comprar o carro? Daí a gente perguntava, ele tem sala? Não, tem sala. Qual que é a metragem da sala? Caraca. A gente pesquisava isso. Sim. Porque se você trabalha numa empresa e você tem carro e você tem uma sala que é só tua, cara, pode me fazer trabalhar 24 horas por dia. Porque... Cara, que louco, né, cara? Mudou, cara. Sim, não, realmente. Eu tive isso quando eu fui executivo. Se tinha secretária, se não tinha secretária. Tudo isso era um fator relevante para você se manter. Relevante. Hoje, não. Entendeu? E eu vi isso acontecendo no mercado. Cara, mas isso tem muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo. Encurtou. Muito pouco tempo. Inclusive aqui, deixa eu ver se vocês me mandaram aqui vamos ver aqui. Show. É isso mesmo que eu queria. Pergunta pinga-fogo aí. Não é essa. Não é essa? É um texto aqui, né? Que isso me faz... Isso daqui abriu a minha mente. A nossa juventude adora o luxo. É mal educada, despreza a autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais e são simplesmente maus. Conhece esse texto? Não conhecia, mas expressa um pouco um sentimento da maior parte da galera, né? Da galera. Pois é, sabe quem falou isso aqui, mano? Sócrates. Cara, Sócrates viveu antes de Cristo. Cara, resumindo, o que me levou a pensar? Falei assim, cara, veja só, se Sócrates falava isso de mim, eu estou fazendo a mesma coisa que a geração. Cara, a percepção de que na minha época era melhor e de que a juventude vai fazer um serviço pior do que a gente fez, atravessou todas as eras. Não tem ninguém. Você olhar. E é isso, cara, que me fez realmente raciocinar. Falei assim, cara, bom, se eles falavam isso de mim e eu tô fazendo a mesma coisa, será que, cara, não tem, né? O que eu preciso ver essa mudança aí, né, cara? E realmente foi o que a gente fez, né? A gente começou, cara, tem alguma coisa aí, meu sócio, o Valdinei. Falei, cara, tem alguma coisa aí, a gente precisa olhar para as pessoas, pô. Precisa entender cada um como se comporta, porque o nosso time, cara, ele é bem misturadão, assim, sabe? Então vem dos 40 para baixo, assim, e, cara, pega 17 anos, assim, até 17 a 40. Então veja, cara, realmente tem umas gerações ali, tem os embates, enfim, e essa habilidade de lidar com essa galera realmente é um desafio gigantesco, cara, gigantesco. E para chegar no nível, isso aqui foi revelador. Eu falei assim, cara, que às vezes a gente olha realmente, né, para os resultados e fala assim, puta, mas por que faz isso? Justamente porque são outros valores, entendeu? Estão olhando para outra coisa que nem a gente tem hoje, vale iFood na empresa. Cara, vale iFood de 20, 30 reais. Tem o cara que vai olhar para isso, entende? E tem o cara que não tá nem aí, o cara quer saber de outra coisa, entendeu? Que é um home office, que é um descanso, enfim. Então a gente tem que criar programas, né? O que a gente olha para isso, né? O cara cria programas que a gente consegue abarcar todos essa galera aí. Então, dinheiro pro cara que quer dinheiro, benefício pro cara que quer benefício, lazer pro cara que quer lazer, porque realmente, cara, é uma montoeira de pedidos e agrados que a gente falou assim, cara, a gente vai ter que criar programas individuais para cada geração, pô. Você sabe que uma das coisas que eu vejo que tem em todas as gerações é a galera que é sem noção. Boa. Isso é boa. Tipo, tem uma coisa que eu falo, o João, meu filho, tem 18 anos, né? Eu aprendo muito com ele. E uma das coisas que eu falo pra ele, falo assim, filho, se você não tiver nada na vida, tenha pelo menos noção. Porque, cara, você já vai ter metade do jogo ganho. Por que eu quero dizer isso? Porque você encontra o sem noção em todas as gerações. O cara que é sem noção é difícil, cara. E você tem as pessoas que têm noção. E você encontra elas também em todas as gerações, independente do fato, da idade, da crença. O que eu quero dizer com isso? No mercado de trabalho, e eu já estou nisso há alguns anos, eu aprendi que contra resultados não há fatos contra resultados. Não, tô falando tudo errado. Contra fatos não há argumentos, né? É contra resultados não há argumentos. Então, assim, se você é um profissional que traz resultado para uma empresa e você está minimamente alinhado ao fit cultural dessa empresa, cara, você não vai ser demitido, você vai continuar sendo desejado, independente da tua geração. Então, nós temos hoje, sim, dificuldades de entender a nova geração, principalmente, na minha visão, por causa de motivações. A motivação das gerações passadas era totalmente diferente dessa e a gente não tinha muita escolha.
Então, assim, o meu pai, a motivação primordial dele era sustento. Lembra? As casas, você é mais novo, mas tinha dispensa nas casas. Né? Assim, o objetivo final e motivação do meu pai era garantir que a gente tinha o que comer durante o mês. Então o meu pai era uma pessoa ocupada. Ele ia trabalhar aonde o dinheiro rendesse o do mês. A dispensa tinha que estar cheia. É isso aí. No mundo do trabalho veio a minha geração. A minha geração, a motivação foi diferente, porque o pai, e a maior parte, talvez a galera se identifique. O pai chega pra gente e fala assim, filho, o papai não estudou, mas você vai estudar. Aí deixou de vir uma geração que era movida por ocupação e veio uma geração que era movida por profissão já. Contador, economista, médico, psicopedagogo, seja o que for. E a gente já foi nessa linha. E a gente já veio melhor amparado. Porque a gente não tinha tanto problema com o sustento assim. A gente não ostentava, mas a gente tinha o que comer. O mínimo necessário ali. Você tinha onde morar, você pegava o teu busão, mas você chegava. E a gente criou... Né? Se essa geração é mal educada, é sei lá o que, é preguiçosa, quem criou ela fomos nós. Porque nós estamos deixando uma outra geração, e o ponto é que essa última geração é uma geração que tem escolha. É isso que os líderes ainda não conseguem entender. Teve uma vez, te tentando exemplificar isso, a gente participou uma vez num cliente que fez um programa de trainee. E o programa de trainee você quer a nata, né? Você quer pessoas bem formadas, que falem inglês, que entendam disso, daquilo, tal. Então fez lá, cara, programa parrudo de trainee, com processo seletivo bem pesado, tinha banca, tinha tudo. Blá, blá, blá. Chegamos nos finalistas. Daí os finalistas a gente fez num local separado. Um dos trainees chegou com um carro importado. Estacionou lá, tal. Cara, ele foi o cara melhor do programa trainee. E nós falamos, cara, esse cara aqui tem que contratar, porque esse cara é o cara. Olha o que eu ouvi de um diretor. Como é que eu motivo um cara que já tem um carro desse? Entendeu? Então assim, olha, a cabeça dele era a cabeça de alguém que era motivado pela grana, pelo carro, pelo não sei o que lá. Então ele fala assim, eu não vou conseguir motivar um cara que já tem um carro melhor do que o meu. Então esse líder que ainda está baseando o modelo de motivação dele pelo paradigma passado, ele não vai conseguir motivar mesmo. Esse menino que está chegando, que não tem problema de nenhum de sobrevivência, que ele já tem todo o lado resolvido, a motivação dele é outra. Pois é, a motivação é estar envolvido em projetos interessantes, é ser desafiado, é ter conhecimento, entendeu? Sim. Só que se eu já tenho esse preconceito, esse é o ponto, se eu já entro nessa relação com esse menino com um lado preconceituoso, do tipo, eu não vou motivar ele porque ele já tem tudo que ele quer, a relação já nasce errada. Você não tem empatia, né, nesse sentido. Sim. Então isso acontece muito, cara. Eu acho, realmente, o desafio nosso até, tem uma amiga nossa que ela fala, né, que... Cara, como que eu vou impressionar de fato as crianças de hoje em dia? Né? Porque eu lembro, cara, que nem assim, quando eu ia jantar fora, cara, era um evento, mano. Na real que era um evento. Pra gente, assim, evento era tomar refrigerante, cara. Mano, cara, comer uma pizza de mussarela com calabresa. Você não podia escolher o sabor, cara. E era assim, eventaço. Entende? Então hoje, cara, cara, as crianças é rotina, é normal, entendeu? Como impressionar? Pô, isso que você trouxe, essa percepção é muito interessante, cara. Como que eu vou impressionar essa geração que parece que nada encanta porque tem tudo com uma facilidade, né? E foi realmente essa evolução de recursos, enfim, tecnologia que trouxe de uma maneira mais acelerada isso, né? Então a gente tem esse desafio de, cara, como que eu vou operacionalizar isso? Como que eu vou encantar essa galera? Pô, top demais o que você trouxe. Desafios, colocando em projetos realmente que vão desafiar essa pessoa, isso? Isso, e ele tem que, assim, ó, o porquê. Anote essa palavra. Você tem que explicar o porquê. Comunicação nas empresas sempre foi assim, olha, você tem o porquê, o como e o quê. O porquê é a estratégia, o como é a tática e o quê é a operação, né? Nas empresas passadas, o cara aqui de cima era só ele que entendia o porquê. Daí ele chegava pro gerente dele e falava assim, ó, você tem que implantar um sistema.
Você tem que dar um novo processo. Sim. Ele estava pegando o porquê e explicando pro cara o como aqui do tático. O tático ali. Aí esse cara do tático chegava na operação e falava assim: André, você precisa configurar isso aqui, você precisa tirar, desliga esse sistema e coloca aquele outro, porque é esse aqui que a gente vai usar. Entendeu? Esse cara da operação não entendia o porquê. E a gente nunca se preocupou em explicar. Ok. Porque manda quem pode, Obedece quem tem juízo. obedece quem tem juízo. Se você não tirar aquele daquele para lá e pôr aqui, eu te demito. E se eu te demitir, a motivação era o medo. Se eu te demitir, você não vai conseguir pagar o aluguel, você não vai conseguir. Então isso sempre funcionou direito. Agora imagine esse menino aqui, que foi super bem treinado, que fala inglês, que entende as coisas, que está bem capacitado, que tem o carro importado dele e não está se importando. Quando ele chega aqui embaixo e fala assim: eu preciso que você desligue aquele sistema e coloque aquele outro aqui. Sabe o que ele vai perguntar? Por quê? E ele precisa disso. Ele precisa entender o porquê. Eu como filho, meu pai nunca me explicou por quê. O meu filho, na evolução social e moral, agora eu tenho que explicar para o meu filho o porquê. Porque ele tem muito mais acesso à informação do que eu tinha. Sim. E obrigatoriamente eu tenho que explicar. Então, essas pessoas hoje, quando a gente vai implantar cultura nas empresas, a gente fala: cara, explique o porquê para as pessoas. Explique qual que é o objetivo de curto, médio e longo prazo. Explique qual que é a causa da sua empresa, para que esse menino, quando estiver fazendo um trabalho operacional, ele consiga conectar a operação dele, que para ele não faz sentido, se você não conectar ele com o porquê, entendeu? E o grande ponto é que esses líderes que estão aqui no estratégico, daí não é nem no tático, é no estratégico, esses caras já são bem velhos. É de mim para cima. Sim. E daí esses caras aqui não tem paciência de explicar o porquê. Entendi. E daí esse menino vai sair e não vai estar lá. Entendeu? Vai procurar alguém que fale o porquê pra ele. Por quê? Edeildo, só uma questão. Galera, quem tá acompanhando a gente aí, se quiser mandar perguntas pra Edeildo aí, cara, fique bem à vontade aí. Estão no YouTube, né, Thiaguinho? Só pelo YouTube consegue mandar pergunta? Hoje a gente tá lá só no YouTube. Só no YouTube hoje. Tá, beleza. YouTube. Quem tiver dúvidas aí, quiser interagir com a Adeildo aí com a gente, fique bem à vontade no YouTube lá. Beleza, galera? Adeildo, o que o cara que tá escutando agora, nesse momento, fala assim: caramba, é isso, mano. É aí que eu tô errando. Por isso que o meu turnover é altíssimo, por isso que o time não fica, por isso que eu não engajo a galera. Então, assim, aquela cultura realmente, cara, que nem a minha geração era justamente essa, cara. Entendeu? Você manda, obedece, trabalha, recebe meu salário ali e acabou a conversa. Cara, por onde o cara começa? Puxa, cara, o que eu faço? A primeira coisa dele, cara, cultura, porque assim, eu não tenho a minha cultura escrita, mas a real é que toda empresa tem uma cultura. Tem. O jeitão de fazer as coisas, todos têm. Né? Por onde eu começo para mudar isso daí? Por onde eu olho? Então, a primeira coisa é: contrate a Dell Consultoria. Vou fazer o jabá. Não, mas assim, ó, fazendo o jabá e já explicando o porquê é difícil, é porque, cara, você que tá mergulhado na sua cultura, dificilmente você consegue ver ela sem viés. Então, assim, o que a gente faz, né? Quando a gente vai para uma empresa, a gente olha com um olhar externo. Porque tem muito gestor que acredita piamente, a gente chega na empresa e fala: não, mas eu comunico, eu falo com os colaboradores, inclusive todo mundo pode a qualquer momento vir aqui e falar comigo. Só que quando a gente vai olhar o dia a dia dessa realidade, dessa crença, não é verdade. Entendeu? Mas o que eu diria, né? Você pode fazer por conta. É você começar a ter o senso crítico e um olhar externo e isento, cara. Se você falar assim: não, eu comunico, eu explico. Daí assim: mas como que eu explico? Que nem o pessoal fala: não, mas eu mando e-mail. Cara, é válido só isso? Isso é significativo? Sim. Ou não? Todo mundo pode me acessar a qualquer momento, mas eu sou acessível, né, quando as pessoas querem. Então tem empresário, por exemplo, que às vezes o cara chega, a vaga de estacionamento dele é longe de todo mundo, ele entra pelo ladinho, para chegar para ele tem 2 secretárias e ele nunca tá lá, ele nunca tem tempo. Mas eu explico o porquê. Esse é um dado, né? Então, e o outro, cara, é assim: você tem que ter o mínimo de semancol, né? Assim, se as pessoas não param na sua empresa, se todo mundo pede a conta, se os feedbacks são cada vez mais negativos, cara, daí é a tua crença contra dados e fatos do que está acontecendo, né? Então você tem que ter um pouco dessa abertura.
chame alguém externo. É bom, é sempre bom você perguntar para quem não tem o rabo preso, vamos dizer assim, né? Porque é difícil, né? Você chegar pro teu colaborador e perguntar, fazer um termômetro ali. Sempre tem um viés, né, cara? Então quem olha de fora consegue ter um pouco dessa noção, assim, né? E outras coisas mais práticas. Ao longo do tempo, o que as empresas têm feito é diminuir os seus níveis hierárquicos, né? Porque a gente foi criado no modelo Wall Street, né, de modelo de negócio, onde a gente costumava ter vários níveis dentro da empresa. Assistente júnior pleno sênior, analista júnior pleno sênior, supervisor júnior pleno sênior, coordenador, gerente sênior, diretor, vice-presidente. Essas cadeias muito grandes, normalmente elas atrapalham a comunicação e a inovação e a criatividade. Muito embolado. É tudo embolado e sempre tem aquele viés do cara que quer alçar para o próximo cargo, você diminui a colaboração e aumenta a competição entre os membros do time. Legal. Então, uma das coisas que as empresas estão feitas ao longo do tempo é diminuindo a gente diz que ele está horizontalizando mais a sua estrutura, deixando ela menos vertical e mais horizontal. Se você faz isso, você consegue contratar com a mesma massa salarial pessoas mais maduras, né, em termos de competência técnica, e você coloca elas para trabalhar de forma colaborativa, a comunicação costuma fluir mais. Então, aqueles times diversos e tudo mais, né? Legal. Então, esse até é ruim isso, porque tem um lado, toda ação tem uma reação, né? A gente está vendo um desemprego nos níveis mais executivos, né? As posições executivas ao longo do tempo elas estão diminuindo, justamente porque as empresas estão fazendo isso. Enxugando ali Você tem que remunerar mais a base, né? E depois começar a manter sua massa salarial. Porque tem outras coisas também. Tô fazendo aqui um meio advogado do capiroto, né? Mas, porque tem empresários, caras, que dizem a gente chega lá e o cara reclama da nova geração também. Ah, não, porque esses meninos, não sei o que tem. Aí você vai olhar, cara, o salário é ruim, as condições de trabalho são péssimas. Ambiente ruim, benefício ruim e ele quer, sabe? Resultado. Daí o que a gente sempre diz para esses empresários, né? Na base da confiança, cara, qual liga que você quer jogar? Porque se você quiser jogar o Paranaense, tem um modelo de time. Se você quiser jogar o brasileiro, é outro modelo de time e de gestão. A Champions League, cara, é outro nível. Então, a mesa dos adultos, né? Então você tem que... a pegada é outra, né? A pegada é outra. Cara, eu sempre escuto, né? Porra, hoje a gente atende... O nosso cliente é o médio empreendedor, pequeno, médio empreendedor ali. Cara, o que eu mais escuto... Qual o maior desafio teu? Cara, não tem gente para trabalhar no mercado. É uma verdade? Cara, vamos falar assim, em linhas gerais porque a gente tem uma escassez de mão de obra qualificada. É por isso que eu falei, eu fiz questão de dividir, né? Tem o talento e tem o resto do mercado. O resto do mercado, ele é oferta versus demanda. Então, salário e tudo mais. Agora, se você precisar de gente boa mesmo, tá faltando, tá em falta. Né? Eu acredito nisso porque as nossas últimas contratações, cara, todas estavam inseridas estavam trabalhando, não estavam no mercado. E também é outro indicativo, né? Assim, porque as pessoas boas, invariavelmente, elas vão estar empregadas mesmo. Eu não estou aqui, não quero fazer juízo de valor dizendo que se uma pessoa está desempregada, ela não tem valor. É que normalmente, né? E aí, é uma curva normal, né? Os talentos vão ser sempre mantidos. Até porque em momentos de crise, o talento consegue entregar mais, consegue fazer mais, tem mais resiliência, mais perseverança. Então, ele vai ficar ali sempre. Tem pessoas que vão estar empregadas sempre. Pode-se dizer que a gente vive hoje uma crise, cara, de mão de obra? Sim. É mesmo? E isso já foi alertado alguns anos atrás. Se você pegar os jornais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, tinha uma grande manchete, que era o apagão de talentos. Era essa a lógica, apagão de talentos. E é o que a gente está vivendo hoje. Cara, mas assim, nos últimos anos, cara, a taxa de formação em universidades e tal, cara, nunca foi tão alta. Mas aí a gente vai entrar na qualidade, né, Vou dar um exemplo prático também, porque assim, a experiência que a gente tem é a experiência do dia a dia nas empresas.
a gente passou já por várias situações onde a gente... Lembra quando todo mundo precisava de dev? Agora com no code, low code até que não tá tanto assim, mas teve uma época que todo mundo precisava de dev. Dev era a profissão do futuro, quem for dev. E do outro lado, um monte de empresários bem intencionados olhavam assim e falou, cara, mas tem um monte de menino e menina desempregado no Brasil, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses meninos e fazer um programa social. A gente põe eles para dentro de casa e a gente forma eles para ser dev. Cara, para não dizer nenhum desses programas deu certo, é muito, mas a grande maioria deles não deu certo. Por quê? Porque para você ser dev, né? Eu não sou, mas a gente contrata, sabe um pouco. Qual que é a base de programação? Lógica. Você precisa ter pensamento lógico, pensamento sistêmico, você precisa conhecer um pouco de matemática. Hoje, na formação brasileira, as pessoas que saem da faculdade hoje, dependendo da faculdade que fazem, saem com analfabetismo funcional. Elas não conseguem ter pensamento lógico, pensamento matemático e interpretação de texto. Caraca. Então, a gente ainda continua vivendo um apagão de talentos, né? Então, isso tinha sido alertado há um tempo atrás. Você acha que o olhar pro... É o que eu acredito, tá, cara? Não sei, né? Eu gosto de fomentar essa discussão para até ver pontos de vista diferentes, né? Eu acredito, cara, que o segredo... Pode ser que seja uma puta besteira que eu esteja falando aqui. Mas o segredo é investir na educação básica. Será que faz sentido, cara? Total sentido. Né? Pelas histórias que a gente conhece da sociedade, dos países que hoje estão evoluídos, né? Pega a Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, né? Investimento massivo em educação primária, os caras formando de outro jeito. A Europa investiu em alguns momentos em soft skills, né? Que era preparar os alunos não só para o uso da tecnologia, mas como lidar com ela. Há um tempo atrás já começa a ter bolsões interessantes de uma nova formação. E a gente tem um problema seríssimo de formação básica no Brasil, né? Muito louco. Então isso ainda vai gerar para a gente ainda alguns problemas de formação. Quando você compara também a produtividade brasileira com a produtividade americana, europeia, asiática, a gente está em queda. Caramba, né? Então, quando a tecnologia chegou, isso ainda começa a se exacerbar mais ainda, né? Porque depois do apagão de talentos, a gente começou a falar em fuga de talentos também. Sim, principalmente nessa época dos devs aí, cara, os Estados Unidos contratando em massa. O que aconteceu? O cara, assim, se o cara tem inglês e coda... O cara vai receber em dólar, pô. Ele vai receber em dólar e aí a gente começou a ter uma fuga de talentos. Sim. Por que hoje, por exemplo, no Brasil é dificílimo você conseguir pessoas que trabalham com dados, né? O cientista de dados mesmo, o cara que vai fazer depuração de dados, porque esses caras viraram mosca branca no mercado e estão ganhando em dólar e trabalhando com em qualquer lugar do mundo, né? Os grandes totalmente remoto. Funciona, né? Funciona. Cara, será que... Eu não consigo entender isso, cara. Será que é porque criança não vota, cara? Tô brincando, não vou entrar nesse tema aqui, galera. Não, porque é um negócio que, puxa, né? É uma receitinha de bolo, mano. Né? Festa de criança e tal. Enfim, né? Mas, cara... tem pergunta aí, galera? Vão me avisando, tá? Se me chamarem aí, se tiver alguma pergunta aí, meio capciosa, me mandem aí. Não, capciosa não. Não, boa, vamos encurralar. Não, tô brincando. Cara, você acha que hoje qual os maiores desafios que encontramos, desafios e oportunidades que a gente tem justamente para esse choque geracional dentro dos negócios, né? O cara que tá olhando para isso pode se tornar uma oportunidade, você já falou que sim, mas hoje assim, se fosse para exemplificar, cara, desafio e oportunidade disso hoje, como que eu trato isso dentro da minha empresa? Então, assim, em termos de oportunidades, a gente nunca viveu um momento tão propício, né? Porque a gente teve duas grandes quebras aí e a gente viu que assim, o que aconteceu quando a gente teve a revolução da informática primeiro, lembra? A revolução informática, que era a chegada dos computadores e tudo mais, um monte de empresas novas surgiram ali, né? Eu lembro, cara, eu montava computador, né? Então, assim, foi uma oportunidade para um menino de montar a plaquinha de computador. Pentium 486, esse aí, esse Meu aí. Deus. Comprava as plaquinhas, gabinete, montava tudo. Isso era uma oportunidade. Depois veio a revolução da internet. A revolução da internet também, né? Assim, você teve várias oportunidades para um monte de gente. Veio a revolução das mídias sociais. Muita gente começou a criar negócios baseados em comunicação, marketing digital. E a gente está vivendo uma nova oportunidade, uma nova janela de oportunidade com inteligência artificial.
É uma nova era que está surgindo, ou seja, quem sabe prompt, quem sabe criar conexão de API de inteligência artificial, né? Cara, tem um monte de oportunidade. Então, assim, se por um lado a entropia social cria um monte de variável que a gente ainda não sabe como lidar, do outro lado ela abre uma janela de oportunidades que nenhuma época da história teve. Então hoje o que acontece? A gente sai de uma economia, é claro que tem os grandes players globais aí de empresas multitrilionárias, né? Mas tirando isso, você tem todo um outro ecossistema de pequenas empresas que conseguem navegar nessa onda e ter uma oportunidade que no passado não teriam. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Qual que é a grande dica? É você começar a prestar atenção no capital humano. Né? Então, se antigamente, né, a grande preocupação dos empresários sempre foi, e ainda continua sendo, não que não deixe de ser importante, a parte sistêmica, a parte processual, isso a gente diz que você tem que ter. Se você não tem, tenha logo, faça logo, né? Resolva esse problema porque é uma questão de continuidade. Mas a oportunidade está na maestria que você pode ter em conduzir o teu capital humano. E aí é que cultura entra, faz a diferença. Sim. Então, assim, não afaste as pessoas da nova geração da tua empresa. Se você está afastando, tente entender o porquê. Tente tirar o lado preconceituoso disso, né? Porque se você pega... O grande problema hoje é que tudo é generalizado, né? Você pega e fala assim, esse pessoal da geração Z é tudo vagabundo. Você generalizou, tá errado, né? Sim. Tem muita gente boa querendo oportunidade, querendo trabalhar. Então, olhe com cuidado para isso. Sim. As pessoas da sua empresa são o ativo mais importante. Show. Então, se preocupe com elas. Sim. Você acha que toda empresa deve ter um RH dentro? Deveria. Qual o momento? Tem um momento certo, assim, cara, 1, 2 funcionários, 3 funcionários? Então, assim, a gente tem uma metodologia que a gente chama de maturidade organizacional. Quando a gente chega nas empresas, a gente faz dentro do diagnóstico, uma das partes do diagnóstico é a gente descobrir qual que é o nível de maturidade dessa empresa, haja visto o tamanho dela. Então, toda empresa nasce, antes de mais nada, da gestão dos seus resultados. Então, vamos deixar isso bem exemplificado. Eu montei um carrinho de cachorro-quente. Qual que é a minha primeira preocupação? Gerenciar o resultado da venda do cachorro-quente. Eu tenho que saber quantos pães eu compro, se sobra avina, estamos em Curitiba, então a gente vai falar avina, sobra avina no final do mês ou não, o milho, vou fazer com milho, com batata palha. Você tem que ter tua planilha de custos, você tem que saber se está dando resultado, Então, a primeira parte de maturidade de um negócio é a gestão dos resultados dele. Qual que é a segunda? Gestão de pessoas. Que é onde, assim, cara, eu vou ter que ter um segundo carrinho de cachorro-quente. Agora eu já não consigo ser chapeiro nos dois. Então eu vou ter que contratar uma pessoa a mais. Cara, quando você começa a gerenciar pessoas, você já começa a ter o problema da cultura. Então imagine, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu diria o seguinte, para um empresário começar a pensar em ter alguém cuidando do RH dele, é quando ele já não consegue conhecer todo mundo do jeito que ele conhecia antes, entendeu? Porque quando eu contratei 1, 2, 3, eu sei que o Zé Carlos é esposo da Maria Amélia, que ele tem o Rodriguinho, que é o filho dele, beleza. Quando eu tenho 10, cara, eu já não consigo mais saber tudo de todo mundo, entendeu? Então aí eu já me perdi. Aí quando você tem 20, 30, que você chega de manhã, contratar alguém novo e você não sabe mais o nome daquela pessoa que está lá, você precisa se preocupar com isso. Legal. Acho que é interessante a gente trazer uma consciência para o empresário que, por exemplo, quando ele contrata um contador, o cara que faz apuração de folha, cara, isso não é RH. Né? Isso é um departamento pessoal, é um pouco diferente. Quero trazer essa percepção, acho que é interessante, né? Trazer essa percepção assim, não, eu tenho RH, não, você tem um contador que faz departamento pessoal. O que é um RH? Então, o RH também é uma área muito nova, cara, por incrível que pareça. Mas assim, o RH surge numa veia, na história brasileira, né? É a história mundial mesmo, mas aqui no Brasil, com a preocupação que se tinha com a legislação trabalhista, quando ela começou a ficar efetiva. Então, invariavelmente, quem cuidava disso, às vezes era o jurídico, depois passou para contabilidade, até que se criou a área de departamento de pessoal. Isso era tecnicista, né?
Depois o RH evoluiu um pouco porque a gente começou a ter uma evolução industrial. E aí o RH, além de DP, começou a se preocupar com treinamento também, em treinar os colaboradores e tudo mais. Essa área de RH cultura que a gente está falando hoje, de se preocupar com o capital humano, cara, uns 20 anos, e olha aí, 20, 30. As multinacionais até talvez um pouco mais de tempo, porque elas já se preocupavam com isso pelo modelo europeu ou americano. Mas no Brasil isso é muito novo, muito novo. E aí eu concordo com você. O RH não é a questão de folha de pagamento, não é a questão sindical, não é nada. O RH cultura, que eu até acredito que o RH ao longo do tempo tem que se transformar numa área de cultura, é aquela que vai se preocupar com a administração do capital humano dentro da empresa. Então lá naquela lógica que eu estava falando, né, primeiro tem o sistema de gestão de resultados, esse é o primeiro. Depois vem o sistema de gestão de pessoas. Como é que eu contrato a pessoa certa, o quanto que eu pago para ela, se é justo ou não. Essas coisas mais processuais. Qual que é o próximo nível depois desse? É a administração do capital humano, não é só a pessoa. É a hora que você começa como empresa a entender qual que é a competência humana que a tua empresa precisa para que ela evolua e cresça mais. Daí a gente vai entrar em questões tipo assim, contratação por fit cultural, mapeamento de sucessores, formação dos líderes futuros da minha empresa. Aí é usando a analogia do futebol, é a hora que você começa a ter categoria de base. Show. Isso aqui quer chamar aí, maninho? Temos uma pergunta. Olá. Opa, vamos ver se dá tempo aí, cara. O tempo tá curto ali. Bora lá, vamos ver. Se as escolas, igrejas e famílias não conseguem formar jovens para o mercado de trabalho, qual deve ser o papel das empresas com essas pessoas? Boa pergunta, hein? Muito legal mesmo. Assim, uma das coisas que começou a acontecer ultimamente é que as empresas começaram a se tornar centros de cidadania. Entendeu? Então, assim, a maior parte do tempo que uma pessoa passa, da vida dela, ela passa num ambiente de trabalho. Então, essa gestão cultural hoje forma cidadãos também. Então, assim, você tem empresas, hoje a gente tem coisas muito interessantes no nosso portfólio, assim, de empresários, cara, com uma visão de mundo tão legal, que o fato deles terem essas pessoas, de algumas pessoas trabalhando dentro delas, as formam em termos de caráter, as formam em tempo de visão social. Eu sou prova disso, cara. As empresas que eu passei, que eu trabalhei, me formataram como homem, como indivíduo, como cidadão. Então, antigamente, né, no modelo taylorista e fordista, né, o funcionário era uma peça da engrenagem. Pouco importa o que ele pensa, o que ele faz, o que ele come, ele tem que trabalhar, dar produtividade. Então, o homem era uma coisa. Hoje, quando a gente fala de humanização no mercado de trabalho, o que é humanização? É tratar o humano como ser humano. E as empresas hoje formam pessoas também, cidadãos. Eu espero, né, que o João vai começar agora a vida produtiva dele, profissional. Eu oro para que ele encontre uma empresa que ajude ele também na formação, além de tudo que a gente já fez, né? Sim. A igreja, a criação familiar, mas chega um momento que você se pessoaliza, você vai tomar suas próprias decisões. Se você vai e começa a trabalhar num ambiente sem caráter, sem ética, sem moral, dinheiro e lucro a qualquer custo, isso vai formar um tipo de cidadão, né? Então eu não sei se respondi, mas assim, as empresas têm, na minha visão, um papel... Respondeu e com os dois pés bem no meio do peito, né, Tavinho? Né? Pô, curti demais a resposta mesmo. É o que eu acredito, né? Eu sempre falo pra galera que o pessoal até entra, quando entra lá no escritório, a gente tem um movimento, né? Que, cara, a gente realmente, o empresário que entra no nosso escritório, ele é ovacionado com uma salva de palmas. Por quê? Porque o cara que levanta a bandeira disso. E tem um dever, sim, social, de educar, de entender. Né? Eu acredito nisso, né? Nós, na condição de líderes, cara, o bom líder é aquele que tem condição de pegar o cara do ponto A e levar para o ponto B. Show de bola, é isso mesmo. Porque talvez esse cara sozinho não tenha condição de ir fazer essa caminhada. O bom líder vai, e ele vai muitas vezes causar um desconforto para que a pessoa, cara, viu, vem cá. A noção é isso. Por isso que eu sempre falo pra galera, André, o que precisa para trabalhar contigo? Primeiro, querer ter um Porsche.
que eu sei que o cara é ambicioso. Segundo, ter noção de mundo. Né? O que é noção de mundo? Cara, noção de mundo é saber que eu vou no banheiro e na hora que eu sair eu preciso dar descarga. É noção. Tenha noção. Né? Então, brincadeiras à parte, mas realmente nós, na condição de empresários, cara, sim, é o que eu acredito, cara. Top demais. Acho que ilustrou bem esse comentário. Tem mais alguma aí, Thiagão? Qual foi o seu maior desafio cultural dentro da sua experiência com pessoas? Pô, cara, o maior desafio cultural que eu tive, até eu acabo reputando a minha careca isso. Eu fui trabalhar numa empresa americana em São Bento do Sul, aqui que é a Santa Catarina, aqui pertinho, e São Bento do Sul é uma colônia germânica, né, cara? E é um povo que tem uma cultura própria, é muito legal aqui. Quem conhece São Bento do Sul sabe. E teve um grupo de americanos que comprou uma operação moveleira em Santa Catarina, e ali, cara, na minha experiência com pessoas, foi o maior choque cultural que eu já peguei e já administrei. Então eu trabalhei numa fábrica que, como gestor de RH, que tinham 3.000 funcionários, trabalhavam em 3 turnos, com uma visão cultural americana, work-holística, fabril, wall streetiana. Faca na caveira, faca na caveira, sangue nos olhos, trabalhamos 16 horas por dia. E uma galera que está acostumada a trabalhar de um jeito totalmente diferente, mais família, com o pessoal mais próximo, senso de camaradagem, companheirismo muito perto, com outros valores que não são os daquele. Não estou nem fazendo juízo de valor, todos eles têm os seus valores. Certo. Mas aquele foi o choque cultural, foi a experiência da minha vida. Ali a gente tinha diferença de tudo quanto é tipo, gosto, jeito, e eu me formei nesse caldeirão. Cenário de guerra. Mas eu aprendi muito, cara, dos dois lados, assim, né? E ultimamente, agora que a Dell existe há 10 anos, já 10, quase 11 anos, nesses 10 anos de consultoria, eu já vivi desafios aí, os maiores desafios que a gente encara hoje são os desafios de sucessão. São os desafios de empreendedores que construíram seu negócio e são tão apegados a ele que hoje não formam sucessores e não formam os próximos líderes, né? Caramba. Esse é até um dado que nós, né, e você que é empresário novo, os empresários novos que estão nos assistindo aqui, a gente precisa mudar esse traço. Porque no Brasil, você conta nos dedos as empresas que conseguem chegar até a 3ª geração. Cara, isso é sinistro. Você pega a Europa, na Europa você tem empresas centenárias que estão na 10ª geração. E por quê? Porque desde a fundação, os fundadores criam regras para que essa empresa seja administrada profissionalmente e não baseada no ego e na vaidade. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. E assim, é triste porque a gente vê delapidação de patrimônio. Né? Olha os casos no Brasil de filhos que assumem ou netos que assumem o negócio e acabam com os negócios. Né? Cara, até tem um colega nosso, cara, que ele... puta negócio, eu acho muito legal, que ele compra e vende empresas. E até foi uma discussão que eu te falei, mano, mas o cara que vendeu uma empresa tá quebrado. E muitas das vezes, cara, a empresa lucrando dele, ganhando dinheiro, mas não tem sucessão. Não tem sucessão. Porque o cara construiu aquele patrimônio dele a qualquer custo, mano. O cara sacrificou família, o cara sacrificou tempo, o cara sacrificou tudo, na real, para construir aquilo dali com tanto. E daí o que o filho olha e fala assim, cara, você tá louco? Eu não quero isso pra mim. Um vai virar médico, não sei o que, enfim, não tem sucessão. Olha só, cara. Não tem sucessão. Uma construção de uma vida, né? Não tem perpetuidade, cara, para a próxima geração. Isso realmente é muito triste. Também essa percepção, cara, de o empresário olhar para essa qualidade de vida dele, né? Não é só. Eu tive muita dificuldade, cara. Na real, tive muita dificuldade e ainda tenho algumas dificuldades em entender que eu preciso, né? Tem outras coisas que estão ao redor e eu preciso ensinar o meu filho, né, minha filha, que isso é bom, né, que isso traz resultados benéficos para nós. Da mesma forma para o time, eu tenho que falar para o cara que esteja aqui dentro que vai ter benefícios para você, não só um salário. Que o salário real é o menor, né? É o mínimo, né? É o mínimo necessário para se ter. Então, realmente, cara, a sucessão hoje é um desafio, cara. É o maior desafio que a gente encontra hoje. Quando a gente vai implantar cultura, que é cultura de transformação digital, é legal, é difícil e super desafiador, mas acontece. Vamos
fazer implantação de cultura de alta performance, né? Meu mercado é super concorrido, eu preciso ser melhor que os meus, vamos implantar uma cultura de alta performance. Rola. Quando a cultura depende de sucessão, aí são os maiores desafios. Olha isso que louco, são cara. Disparados os maiores desafios. Top, cara. Nossa, sim, isso mesmo. Tem mais, Thiago? Tem mais Essa é a última. Não adianta mandar mais, agora é a última. Só fazendo um comentário também que Carol Costa estava nos assistindo. Então... Ô, Carolzinha, gratidão, viu, pela tua audiência aí. Pô, Carol também essa manja de pessoas, hein, cara. Olha aí, que show. Minha mentora aí, cara, me ensina muito. Obrigado, viu, Carol? Tamo junto, gratidão. Qual é a grande missão de um RH dentro da empresa e como medir se está funcionando bem ou não? Bom ponto, hein? Outra boa pergunta. Os caras tão bons, hein? Cara, a missão do RH, e eu até dizer que era a missão da cultura, é você conseguir ter um capital humano voltado para o teu negócio. Assim. Esse é fazer a cola entre os objetivos do negócio com o capital humano. Pode ficar meio genérico, assim, mas basicamente o que é? Você precisa de gente trabalhando na sua empresa, todos nós precisamos. O RH tem que trabalhar pelo bem do time. E isso é a maior dificuldade que o RH tem. O RH, as pessoas confundem às vezes. O RH não é muro de lamentação. O RH não é o cara que vai ficar só cuidando de todo mundo para ver se está todo mundo bem. O RH hoje ele é o grande responsável por formar um time cultural que vai trabalhar em prol do resultado. E ele precisa criar dentro da cultura a ideia de que o time é mais importante que o indivíduo. Então, mesmo eu cuidando individualmente das pessoas, o meu time é mais importante que o indivíduo. Então, criar esse senso de time hoje dentro de uma empresa, e não família, tá? Tem gente que gosta do... Família é difícil, porque você não demite pai, mãe, filho. Mas assim, formar um time de alta performance, ter esse time conectado, né, num propósito comum, esse para mim é a grande missão dos RHs hoje. Então o RH é um grande formador de time. Ele deve ser um cara que tem essa habilidade de botar pessoas para trabalhar junto. Sensacional, cara. Me diga eu acredito assim, né? Até a Carol, a gente sempre fala, cara, que é impossível você crescer o teu negócio e evoluir sem uma intervenção externa, né? O que hoje você está fazendo, cara, nesse movimento, essa consciência? O que o teu negócio hoje faz para os micro, pequeno e médio empreendedores, assim, cara, que é uma galera que às vezes é desprovida dessa consciência, desse conhecimento, não sabe nem por onde começar. Você hoje tem feito um movimento que realmente tem levado essa consciência e ajudado essas empresas aí, é isso? É, isso mesmo. Show. Primeira coisa que a gente faz, diagnóstico. Que é assim, todo mundo fala sobre cultura hoje, né? Então cultura, da noite pro dia, começou a aparecer em todo slide, em toda apresentação que você vai, virou meio também um esconderijo, né? Porque eu não sei qual que é o problema, é a cultura. Mas assim, o que é a cultura e como que ela tá colocada dentro da tua empresa? Então a primeira coisa que a gente faz para os empresários hoje é descortinar a cultura dele, cara. Legal. Hoje o nosso diagnóstico hoje, eu digo com convicção, ele é o mais profundo, detalhado e completo diagnóstico de cultura que a gente tem hoje. Eu conheço bastante produtos no Brasil, o nosso é disparado o melhor. Quando a gente chega para um empresário depois de um trabalho de diagnóstico e conta para ele como é a cultura dele, normalmente tem várias reflexões. Às vezes o baque é grande, porque ele não imagina. Mas é que nem quando a gente vai fazer check-up, sabe? Você vai fazer check-up, daí acho que tá tudo bem, chega lá os resultados. Zedou. Então acho que a primeira coisa é isso. E daí quando isso fica claro para o empresário, né, para o empreendedor, quais são os comportamentos que a cultura dele está incentivando que as pessoas tenham, ou quais comportamentos que ele tolera e que estão matando o negócio dele, quais aqueles que ele deveria incentivar. Então a gente faz um relatório bem completo. Com isso em mão, ele consegue saber quais são os investimentos que ele tem que fazer no capital intelectual dele. Eu tenho que remunerar mais, tenho que remunerar menos, eu tenho que ajustar minha estrutura, eu tenho que mudar o meu comportamento, a minha régua de governança está certa, está errada. E aonde tem que desembocar nisso? Resultados. Sim. Resultado. Você tem que ser mais efetivo, mais produtivo, mais lucrativo. Porque uma boa cultura aponta para o resultado. Se eu tenho um bom time trabalhando junto, com senso de time e causa, os meus resultados obrigatoriamente têm que ser melhor. E às vezes são resultados até que correm em paralelo, do tipo...
Tem um monte de empresários que a gente conhece que os caras são ricos e não tem nem tempo de gastar o dinheiro que ganham. Isso aí. Porque a empresa dele virou um fardo tão grande que ele não consegue usufruir de uma coisa que deveria ser bela, né? Dar oportunidade para as outras pessoas, viver a prosperidade que ele construiu, mas nem isso às vezes ele consegue. Sim. Então a gente faz primeiro o diagnóstico, aí a partir do diagnóstico a gente ajuda o empresário a desenhar qual que é a cultura-alvo. Fala, cara, eu não quero assim, eu quero desse jeito aqui. Beleza, do ponto A para o ponto B tem um projeto de plano estratégico de cultura. Legal, cara. Que daí ou a gente acompanha o empresário quando ele não tem um RH dentro de casa, ou a gente transfere o know-how para que o RH faça essa caminhada. Acompanhamento. Pô, show de bola. Isso aí. Então, se você que é empresário está disposto a ir para o próximo nível, tá vendo, Tavinho? Tem recurso. Não vai porque não quer. Essa é a real. Não é? Se você quer se destoar, realmente se destacar, né, do mercado aí, cara, tem recurso sim. É o que eu acredito, tá? Cara, cultura realmente a gente olha, cara, fielmente para isso, né? Hoje, por isso que eu perguntei de comportamento e resultado, cara, a gente não negocia assim as questões culturais e valores nossos, porque realmente a gente cara, pra você ter uma ideia hoje, cara, o cara que entra, eu ainda julgo pouco que ele fica imerso ali por 1 ou 2 dias só entendendo como a gente pensa, cara. Só entendendo, sabe? Eu ainda acho pouco. Isso aí eu tenho pedido até pra galera do comitê nosso para que a gente estenda mais esse tempo, que eu acho que é tão importante e relevante, né? Então, cara, se você não tem ideia, não sabe nem por onde começa, cara, tá aí o homem que vai resolver a tua vida. Como que a gente encontra você? Como que a galera te procura nas redes sociais? Enfim, manda bala aí, meu irmão. Legal, obrigado. Pô, muito legal o papo aqui com vocês, tua audiência. Bom, adeildo.nascimento, @adeildo.nascimento, adeildo.nascimento no LinkedIn, @adeildo.nascimento no Instagram. E a Del Consultoria, DHEO Consultoria no Instagram e Del Consultoria também no LinkedIn. Você pode achar a gente lá. Show de bola. Tiagão, daí depois você coloca aí os arrobas quando a gente lançar o podcast, coloca os arrobas lá do Adeildo pra galera procurar. Eu acho que isso, cara, é muito relevante e importante. Cara, parabéns pelo teu movimento. Obrigado, aí, realmente, cara, eu tenho certeza que nem eu falo, de pouquinho em pouquinho a gente vai mudando o mundo, vai mudando o meio dos negócios. Nós temos sim um dever social nisso e, cara, os nossos filhos, nossos netos vão ser beneficiados pelo movimento que a gente está fazendo agora aqui. Meu irmão, dúvida. Cara, gratidão mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi um papo de alto nível, realmente, cara, um papo de consciência, expansão de consciência, e eu tenho certeza que a gente atingiu aí várias pessoas com essa nossa conversa. Show, obrigado. Parabéns vocês pelo projeto, pelos negócios aí. Continuem impactando tanta gente aqui com o podcast. Maravilha. Então, galera, gratidão a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Em breve esse episódio vai estar no ar também, né? Em todas as plataformas de streaming, Tiagão. Todas as principais plataformas. Cara, tudo que dá aí, Spotify, Deezer, Apple, caraca, os caras estão bravos mesmo, hein? Tiagão, gratidão pelo movimento, gratidão ao nosso head aqui de tudo que dá, manda em nós aqui, né, Tavinho? Faz isso, senta ali, conversa e muda a cor do negócio, tá top, o Piazão é bravo demais. Valeu, Tiagão, gratidão por acreditar no projeto. Tavinho, arquivo 101, captação, faz a nossa edição, aí os Piazão são bravos, hein? Outro nível. Não, os caras sobem, a régua é alta dos caras aqui. O negócio também, que é quem banca o espaço, Valdinei, gratidão aí, meu sócio, meu parceiro, meu amigo, por acreditar nesse projeto. Tenho certeza que tem muita coisa muito incrível por vir ainda. Então, gratidão por acreditar em mim, gratidão por acreditar no nosso projeto aí. Isso aí, galera, tamo junto então. Esqueci de algum aviso aí, Tiagão, é isso? Fechou? Deus, mais uma vez, gratidão, mano. Tamo junto, cara. Conta com a gente sempre aí, beleza? Valeu, galera, tamo junto.